Bom, vamos começar para a gente não perder. Por chegando, a gente vai adicionando. Pode ser, Arlen? Tranquilo? Então tá. Então hoje o Lives 13 vai começar, vai falar com o Arlen. Arlen de Souza vai nos contar aí um pouco da função de agente de atletas, tá? Ele tem aí 20 minutos para ir falando, coisa e tal, e a gente vai perguntando, o Chico, que acaba de entrar aí, que é outro parceiro do blog Mais Basquete, tá? E depois a gente abre o som de todo mundo, quem quiser perguntar vai ter acesso vai poder perguntar, certo? Vai ser menos, vai ser mais ouvir um pouco do Arlen, o que ele vê disso, como é que ele vê o futuro da questão do agente atleta, a importância dos atletas terem agentes, coisa e tal. E depois a gente assume, faz perguntas, certo? Quem quiser perguntar já encaminhar perguntas pelo chat, fica à vontade, certo? Contigo, Arlen. Tranquilo. Beleza. Cara, a história é bem longa. Eu vou tentar resumir um pouco, né? Eu morava na Ilha do Governador, sou mineiro, mas vim para o Rio muito cedo, né? E morava na Ilha do Governador do lado do Jequiá Yacht Clube, que é um clube tradicional de basquete aqui no Rio de Janeiro, né? Era conhecido muito pelas categorias de base, formava bastante atletas aqui. Era um celeiro de grandes atletas. E eu comecei jogando basquete na SEMI, Associação Cristã de Mostros, lá com Leandro Rossini, era o professor lá. E todos os meus vizinhos jogavam basquete no Jequiá, e aí eu frequentava muito o Jequiá por conta disso também, né? E acabei assim, eu não vou me alugar dessa história porque eu era muito ruim no basquete, isso era verdade. Eu vi que eu não ia virar jogador profissional nunca, né? Não tinha essa habilidade. Comecei a jogar bem mesmo no final, quando já estava na hora de desistir e seguir outra carreira. E aí eu estudei, fui da análise de sistemas, comecei a trabalhar com informática, mas não saía de perto do clube, estava sempre aí no clube, vendo jogos, e meus amigos, alguns seguiram carreira, viraram treinadores da base do clube lá, o caso do Marcelo Michel, do Eldio, do próprio irmão Márcio. E eu sempre estava lá vendo os jogos dele e comecei a fazer um trabalho de estatística junto com os garotos. Então, eu anotava ali o scout, fazia estatística e levava um relatório nos treinos para ele. E comecei a aprender muito com esses treinadores, né? Tá ali do lado deles no banco, assistindo, escutando o que eles estão falando, aquilo ali me passou um conhecimento muito grande. E depois disso, eu tinha um amigo que montou uma empresa de marketing esportivo, mas voltada para o futebol. E num jogo desse que eu estava assistindo como scouter ali, eu vi o Nenê jogando, Nenê Hilário. E como eu viajava muito para fora, que meu pai trabalhou na companhia de aviação, a Panam, a extinta Panam, né? E eu viajava muito para fora, já tinha visto jogos da NBA, acompanhava a NBA daquela época como ninguém, já, né? Nos anos de 1990, 91, já havia muita NBA. Eu fui assistir o meu primeiro jogo da NBA em 90, se não me engano, lá no Miami Heat, do Miami Heat contra o Los Angeles Lakers, na época do Magic Johnson. Eu vi o Magic jogando ao vivo ali. E aí eu vi o Nenê jogando, eu falei, esse garoto vai jogar na NBA. E na época o nego riu da minha cara. Falou assim, você tá maluco, você tá doido. Eu falei, olha, esse garoto vai jogar na NBA. Ele era juvenil ainda, o time era fantástico, era ele, Tashman, Aldrey, era um timaço juvenil. Se não me engano, o Manteiguinha também jogava nesse time. E aí eu saí daquilo ali e conversei com um amigo meu, que era dono dessa empresa de marketing esportivo. Eu falei, Renato, e aí, vocês não querem investir em basquete? Ele, não, Arlen, por enquanto não. Isso aí foi por volta dos anos 2000, tá? Por enquanto não, a gente vai ficar focado só no futebol e tal. Eu falei, não, beleza, a hora que vocês quiserem, vocês me dão um toque. Aí passou, acho que 1 ano e meio, 2 anos depois, ele foi draftado. Eu estava saindo de casa, pegava a barca ali na Praça da Ribeira para ir trabalhar no Citibank, no centro da cidade. Eu era analista de sistema do Citibank. E aí, numa dessas de pegar um ônibus e a barca ir para lá, eu comprava sempre o jornal Lance na ida, né? Ia lendo. E apareceu lá falando que o Nenê tinha sido draftado e os valores na época do salário do Nenê, né? E aquilo ali eu falei, pô, eu tenho certeza que quando chegar no trabalho o Renato vai me ligar. Foi engraçado que aconteceu exatamente isso. Eu cheguei lá, o Renato me ligou, falou, pô, bem que você falou, não sei o quê, meu irmão quer conversar com você, tá desesperado aqui. Falei, tá, vamos marcar de conversar. Aí conversamos, né? Na época a empresa dele era a Ability, de marketing esportivo.
E aí ele me convidou para começar a fazer um trabalho de basquete lá, para tentar startar, né, essa área dentro da empresa deles. E aí eu comecei, ele tinha um garoto, eu falei, ó, só não vou largar meu emprego, porque eu estou bem estabilizado aqui, estou feliz aqui, não vou sair daqui não, mas eu posso dar consultoria e a gente faz um negócio junto. E aí começou assim. E a Ability depois faliu, quebrou. Por incrível que pareça, a empresa faturava absurdo, mas o irmão quis investir em outras coisas e tal, e acabou não dando certo, a empresa quebrou. Mas eu já estava com um processo já começando no basquete, já estava mais ou menos estruturado, eu segui para minhas próprias pernas. E aí foi assim, a gente descobriu o Bebê, o Lucas Bebê, foi o primeiro grande atleta nosso, o GG, na época, antes de fechar com o Bebê, eu fechei com o GG, fechei com o Fred Varejinho, o Ronald Hudson, que está em Brasília, foi outro que logo fechei logo no início. E a gente mandou esses 3 garotos para a Espanha, foram jogar num time lá que era agora me fugiu o nome aqui, um time da segunda divisão, era um time fraco. Mas esses garotos fizeram um sucesso lá tão grande que eles conseguiram ganhar o Campeonato Cholé, que é um dos campeonatos juvenis mais fortes da Europa. E ganharam do Real Madrid, ganharam do Estudiantes, ganharam do time da Sérvia fortíssimo lá, e assim a coisa foi crescendo. Mas os meus primeiros atletas foram o GG, foram o Tashma, foram o Fred, depois veio o Bebê, e a coisa começou a ganhar um vulto grande, e aí eu precisei crescer junto com esse movimento, né? E chamei o Arnaldo para trabalhar comigo. Hoje a gente está aí já com uma empresa aí basicamente aí consolidada, com mais de quase 60 atletas já, e descobrindo sempre grandes talentos aí, graças a Deus está dando certo, está indo bem. Mas é basicamente isso a história aí. Ela é um pouco mais longa aí, mas eu estou tentando resumir o máximo aí para vocês aí entenderem como foi. Como é que tem um pessoal aí que eu não conheço? Deve ter vindo aí Lucas Barbosa, Marcelo Arruda, Bruno Legali. E aí, a partir do Lucas, tu fizesse outros encaminhamentos. Hoje, vocês gerenciam as carreiras desses atletas ou apenas fazem os encaminhamento? Não, mas gerencia a carreira deles no sentido de contratos, de publicidade, contratos junto aos times também, as equipes, né? A gente está sempre ali direcionando, olha, analisando a própria performance dele nas quadras também, dando a nossa opinião, mas claro, sempre respeito a questão técnica, né? O técnico está trabalhando com eles, né? Mas a gente dá uma opinião, acha que ele precisa melhorar tal coisa, trabalhar mais determinado fundamento e por aí vai. Mas assim, é contato praticamente que semanal, né? A gente está sempre falando com o nosso atleta. É um acompanhamento da carreira como um todo. Quem faz essa análise das necessidades de melhorias técnicas e táticas dos atletas? Eu mesmo faço. Eu mesmo faço, converso às vezes com o Arnaldo, te troco uma ideia. O próprio Ailton também nos ajuda muito. O Ailton tem conhecimento fantástico, né? Então, assim, ele nos ajuda muito também. Mas basicamente a gente analisa junto e passa para eles. Entendeu? A gente está até vendo uma ferramenta aí agora muito fantástica aí que a gente descobriu aí de estatística aí, que vai ajudar bastante a gente nisso também. Certo. O vínculo com o Varejão, qual foi? Na verdade, com o Anderson eu não tenho vínculo nenhum, eu tenho com o Ailton. O Ailton que é o agente dele. Nós temos a parceria com o Ailton Teste nos Estados Unidos já há 10 anos. 12 anos, desde 2008, se eu não me engano. Foi por aí. E o Ailton já era o agente do Anderson Varejão, já era o agente de vários atletas já de nome, né? Trabalhava com o Dan Fagan, que foi um dos maiores agentes da NBA, faleceu há pouco tempo. Então, assim, diretamente com o Anderson a gente nunca teve. A gente tinha com o Ailton e com o Sandro, que eram sócios e gerenciavam a carreira do Anderson. Certo. Como é que tu pega o atleta assim? Tu disseste que visse o Nenê lá e dissesse ele vai. Como é que tu vê esses atletas? As pessoas te encaminham? Tu vai nos estados? Como é que funciona isso? Carlos, tem várias maneiras. Tenho contato com os técnicos, que eu tenho um bom relacionamento com muitos técnicos. Eles viram, mexem, me ligam, me procuram. Vem aqui ver o garoto.
Ou então, Arlen, olha um garoto lá em tal time, assim, eu vi, achei interessante. Eu mesmo vou a campeonatos de base, eu gosto de ver jogos de base. Mas o que eu observo, geralmente, assim, por mais que eu trabalhe, eu adoro trabalhar com estatística, né? Eu sou formado com análise de sistema, dados para mim é uma coisa muito importante. Mas quando eu vou ver um garoto, eu não vejo números. Para mim, números, ali naquele momento não importa. Eu quero ver a movimentação do garoto na quadra, eu quero ver o trabalho de perna dele, eu quero ver quanto que ele pula, quanto ele corre, qual o espírito dele dentro da quadra, se é um espírito brigador, se é um garoto que quer virar atleta. Depois, quando eu converso com o atleta, eu vejo que ele tem um potencial. Eu sento para conversar com ele, quero ver se ele tem realmente vontade de ser um atleta, se ele sabe o que é ser um atleta, quanto que ele tem que abdicar para esse sonho. Então, é basicamente isso. Assim, não estou ali... Por mais que você fale assim, vamos lá ver um garoto que é um fenômeno, eu vou lá ver esse garoto, mas eu vou observar o time inteiro. E foi até o caso do Gui Carvalho, agora que aconteceu, que a gente descobriu o Gui Carvalho lá do Minas. Eu estava em Minas para ver um jogo do GG e estava tendo o sub-16, se não me engano, o sub-16 do CBC. E aí falaram assim, pô, vai lá ver o garoto do Minas lá, que é muito bom. E falaram o nome de um outro garoto, eu nem lembro o nome do garoto mais. E eu fui lá, sentei para ver. Quando eu comecei a ver o jogo, eu falei, não, aquele ali. E quando acabou o jogo, eu fui procurar saber quem era. O Gui era filho do Davidson, que era um amigo do Ailton, a gente jogou com o Ailton, e nós entramos em contato com o Davidson e começamos a trabalhar com ele. É um garoto fantástico, tem um futuro excepcional pela frente, cabeça muito boa, gosta do que faz, é apaixonado pelo esporte. Então, é basicamente isso. A gente não procura ver número, não procura... Eu quando chego para ver um garoto, eu vou com a cabeça aberta. Quero ver ele dentro de quadra, como ele se porta. Não estou preocupado se ele é um fenômeno, se ele não é. Arlen, tudo bem? É o Chico, eu trabalho com o Carlos Alex, eu escrevo pro blog com ele. Eu Fala, tenho uma Chico. curiosidade assim, ó. Vocês têm uma idade mínima que vocês começam a garimpar esses atletas? Tipo, tem um garoto com 12, 13 anos que joga numa categoria acima dele e parece que vai ter um futuro promissor. Vocês vão lá atrás deles e olham o cara. Tipo, tem uma idade mínima que vocês trabalham? Não, idade mínima não. Não temos, não. Mas, assim, é lógico que é muito difícil você analisar um garoto de 11, 12 anos e dizer se ele vai virar jogador ou não vai. É praticamente impossível você fazer isso. Mas a gente já começa a observar, ele entra no radar. Entendeu? A gente já fica a gente vê o garoto, vê que ele tem potencial, a gente já começa a acompanhar e ficar observando ele mais de perto. Tem idade máxima, né? Isso infelizmente tem, né? É difícil hoje em dia um garoto com 18 anos, 19 anos, que não tenha passado por uma categoria de base forte, que não tenha se destacado num campeonato de federação forte, chegar e jogar uma NBB, por exemplo. É praticamente impossível. Mas a gente não deixa de ver, a gente não deixa de observar. Esses caras que estão nos Estados Unidos, tu falaste que tu gerencia a carreira deles, faz os contratos, dá dicas. Qual é o acesso que tu tem nessas equipes da NBA que eles estão lá, com a comissão técnica, com eles lá, diretamente com o clube, como a gente trata aqui, mas com as equipes que eles estão lá? Ou eles abrem para vocês, tem mais facilidade? Como é que é lá quando tu chega? Então, Carlos, eu não tenho esse contato direto com os times da NBA nem com o general manager. Conheço alguns, tá? Mas quem faz esse trabalho, como o nosso trabalho com a Ailton é de parceria, então, ou seja, a partir do momento que o garoto se destaca, como foi o caso do Cristiano Felício, foi o caso do Didi, a gente vê nele o potencial para jogar na NBA, aí já passa a ser tudo a cargo do Ailton. O Ailton tem contato com todos os times da NBA, com todo o general manager, relacionamento, às vezes, até de amizade com alguns deles, entendeu? Então, assim, isso fica totalmente ao cargo dele. A gente não se mete, não. A gente só, é lógico, todas as informações ele traz para a gente conversa, decide em conjunto, mas o contato com os times direto cabe só o Ailton. Só a gente assim como a gente faz também com o nosso parceiro na Europa, a gente tem parceiros na Europa também, a gente faz a mesma coisa. Lá é eles que entram em contato, eles que fazem tudo, passam para a gente e a gente decide em conjunto. Mas a gente não atropela os contatos dessas pessoas. É uma parceria que funciona
de uma forma muito legal. Assim como também, se vier um jogador da Espanha, trouxer para o Brasil ou dos Estados Unidos vier para cá, aí quem passa a cuidar dele, quem passa a fazer os contatos sou eu, com os times da NBB. Eles não atropelam, eles não vêm aqui e não fazem contato direto com os diretores nem técnicos do NBB. Tu tem algum atleta que tu gerencia que não está ainda na NBA, por exemplo, que joga na NCAA ou que está fazendo high school lá nos Estados Unidos ou na Europa, em algum outro país? Então, Francisco, Chico, como é que acontece? Quando o jogador está na NCAA, ele não pode ter contrato com agente nenhum. A NCAA não permite isso. As leis, elas mudam sempre da NCAA. Hoje já está muito mais acessível esse tipo de situação. Acho que no último ano deles de NCAA, eles podem ter esse contato com a gente, sim, e fechar um contrato com a gente, mas é só no último ano de NCAA dele. Mas, assim, a gente tem alguns garotos que a gente indica para times da universidade na NCAA e a gente fica mais como um tutor. A gente não tem contrato assinado, a gente não faz nada. Nada garante que o garoto, quando acabar a NCAA, acabar o college dele lá, ele chegue para mim e fala assim, olha, Arley, não vou fechar com você, eu preferi outro agente. Ele pode fazer isso, porque a gente não tem nenhum contrato, a gente não tem nada fechado. Mas, assim, a gente tem alguns garotos que a gente indicou para lá, que estão lá, estão indo bem, mas nada garante que eles vão ser nossos atletas, entendeu? Entendi. Eu entendo bem de contrato não assinado, sei como funciona. Na palavra, Fio do Bigode morreu no século XVIII. Isso acontece de jogadores a gente estar palavrado com a gente e depois lá na frente não acontecer. Isso acontece sim. Vou abrir para o pessoal. Se alguém... Deixa eu te perguntar outra coisa. Dos atletas que tu agenciou que foram para a NBA, tu acredita que o Nenê foi o que teve a melhor carreira até o momento? O Didi não está jogando ainda, provavelmente vai ir jogar no New Orleans, porque ele está se destacando lá na Austrália, estava indo muito bem, o pessoal gostava muito dele. O Felício joga muito bem no Chicago Bulls, está sendo utilizado, mas tu acha que o Nenê foi o que teve a carreira mais bonita, assim, mais vistosa? Olha, até o momento sim. Até o momento sim. Eu acho que o Anderson teve muito azar com questão de contusão, essas coisas assim. O Anderson fez uma carreira muito bonita na NBA. O Anderson virou uma espécie de ícone do time, inclusive, durante muito tempo, né? Gerou ídolo do time. Mas o que atrapalhou muito a carreira do Anderson foi a questão das contusões, né? Infelizmente, ele poderia ter uma carreira tão boa quanto a do Nenê, ou até melhor, a gente não sabe. Isso aí pode ser. Mas o Nenê, sim, na minha opinião, até o momento, foi o que mais se destacou. Por mais tempo lá, teve mais oportunidade, não teve tanta contusão. Acredito que por esse aspecto, sim. Apesar de não ter conquistado um título, né? Como o Anderson, como o Leandrinho tem o anel, como o Thiago tem o anel. Ele não teve, mas ele teve um destaque muito grande na liga. Diga. Marcelo, pode falar. Fala, Marcelo. Tudo graças a Deus. É o seguinte, não sei se você lembra de mim, né? Eu estou iniciando um trabalho de prospectar atletas para o São Paulo Futebol Clube, né? Lembro sim. Lembra, né? Tudo bem, cara? Tranquilo, graças a Deus. E aí? Tudo bem também, graças a Deus, cara. Uma curiosidade. Nós temos muito em São Paulo hoje uma nova onda de clube formador, tá? Certo. Como funciona esse relacionamento com o clube formador? Vamos falar que eu tenho interesse num atleta seu, ok? Certo. Da base estou falando, tá? Só que a equipe é um clube formador. Uma futura negociação. Como vocês olham isso hoje, cara? Então, Marcelo, existem várias maneiras de trabalhar. Como a gente trabalha, tá? No caso, a R2. Eu, o Arnaldo e o Ailton. A gente procura, tendo um garoto como um prospecto, a gente botando no clube, a gente faz um acordo com ele, mas assim, as leis hoje, a lei Pelé, na verdade, ela é muito cruel com o basquete, porque a realidade do basquete é muito diferente do futebol. E ela foi uma lei criada em cima do futebol. Então, assim, se você for ao fio da letra da lei Pelé, você vai colocar uma multa rescisória e no futebol você vai conseguir. Vem o Barcelona, vem o Real Madrid, vem um time europeu e leva. Mas no basquete não se paga multas rescisórias altas. Tirando a NBA, que tem uma limitação, por exemplo, se eu não me engano agora é $700 mil, eu acho, não tenho certeza dos valores, os times só podem pagar até esse valor. Tirando isso, o clube europeu não paga.
Não paga. Você pode botar o Real Madrid, o Barcelona, e não vão pagar uma multa rescisória de 100 mil reais para um jogador de futebol, de basquete. Esquece. Quanto mais em dólar. Só que a Lei Pelé, quando você faz um contrato pela Lei Pelé com um jogador de basquete, a multa rescisória permite você botar milhões. Tem multas de 20, 30 milhões de reais. Você não vai conseguir nunca. Agora com o dólar 5 reais, nem com o dólar agora 5, 6 reais, né? Você vai conseguir uma multa rescisória dessa com um garoto. Aí você acaba inviabilizando um garoto desse de ir para um time grande da Europa ou até para a NBA. Mas o que a gente procura fazer é sentar com os clubes formadores e falar, olha, vamos fazer uma multa assim, a gente acha que vocês têm direito a uma multa rescisória, que vocês fizeram o jogador, vocês formaram ele, vocês investiram nesse garoto, mas vamos botar a limitação dessa multa, para que não viabilize para o garoto e nem para o clube. Então, no caso, se for para a NBA, pode botar aí uma multa rescisória aí de 600, 700 mil dólares. Se for para a Europa, faz um acordo com o clube europeu. Olha, ele vai para ir para a Europa, mas se for para a NBA, vocês ganharem alguma multa rescisória, vamos dividir meio a meio aqui com o clube brasileiro. Isso aí é uma coisa viável. Pode vir a acontecer e pode ser boa para os dois lados. Mas se você seguir ao fio da navalha ali o que a Lei Pelé fala, você inviabiliza. Totalmente. É uma coisa que, assim, eu tentei até, gostaria de estar conversando com alguns políticos para tentar levar esse ponto de vista a eles, né? Hoje a gente tem alguns parlamentares aí relacionados ao esporte que podiam estar revendo isso, né? Olha, a Lei Pelé ela é legal, ela protege os clubes, bom, legal, mas inviabiliza para outros esportes. Então, vamos flexibilizar de uma forma para outros esportes, eu não sei. É um caso a se pensar e ser discutido. Eu acho que é interessante isso. Sim, concordo, cara. Para você ter uma ideia, eu estou trazendo um garoto de Porto Velho, né? Lá não tem federação, só colégio, tá? Certo. Garoto 1,98 m, 15 anos, 2005, entendeu? Toda essa parte de investimento, o São Paulo dá toda a parte, obviamente, quadra, alojamento, sim. Só que a parte, vamos falar assim, prospectar o investimento é por nossa conta, entendeu? Sim, então, vamos lá. Eu vou ter um gasto, obviamente, mensal com esse garoto, né? E nada vai me garantir daqui a um ano esse garoto vá para um outro clube aqui em São Paulo, entendeu? É mais ou menos isso que você está falando, né? Se você não fizer um contrato de formação com ele, daqui a um ano ele pode ir embora. Tá. Esse contrato de formação é isso que eu tenho conversado com alguns garotos que até o Bento está trazendo, né? O Bento tem 2 garotos hoje, um de 15 anos e o Gabriel, 16, né? Realmente isso, como você falou, esse contrato, né? Isso. Tá. Esse contrato de formação, você pode fazer ele até, se eu não me engano, até ele virar profissional, acho que ele até 18 anos. Você pode fazer um contrato de 15 até 18 anos com ele, que te garante como clube formador, entendeu? E aí depois te dá direito a fazer o primeiro contrato profissional com ele e depois te dá direito, em cima disso, você fazer um outro contrato. Só que esse novo contrato, você teria só, como é que eu vou te falar? Garantia de que ele poderia fechar com você se outro clube não chegasse com uma proposta maior. Entendeu? Então, assim, tá claro. Eu até indico isso, assim, se você quiser, não sei se você conhece o Felipe, que é o Trunfo. Ele é advogado, ele conhece muito da Lei Pelé, ele pode explicar melhor sobre essa questão Legal. do contrato. Se você puder passar o contato dele depois, cara? Passo depois, não tem problema nenhum. Ele é um cara muito competente, ele conhece demais essa lei, ele vai te dar altas informações de como proceder nesse caso. Mas o único jeito de você prender o garoto é dessa forma. Mas pensa por esse lado também, que assim, é interessante para os clubes formadores ganharem lá na frente. Concordo. Se você investiu no garoto, ele pode te trazer te dar esse retorno aí em títulos, em conquistas, mas pode trazer também um retorno financeiro, se você fizer um bom contrato com ele, baseado em valores de multa rescisória menor, com certas considerações, você pode conseguir ter um retorno financeiro com ele. Poucos times no Brasil conseguiram isso, tá? Porque tiveram essa visão. O Flamengo teve, no caso do Cristiano Felício, o Vasco teve na marra, né, na questão do Nenê, né? Tá. Mas, assim, é uma coisa que a gente vem buscando falar para os clubes. Olha, vocês podem ganhar dinheiro sim, cara, mas vocês precisam entender como funciona. Não adianta querer ganhar milhões que não vai conseguir. Não, muito legal. Tá e claro, eles pagam... muito bom. Até 20 anos o contrato.
Isso, né? Mas é 20 anos, mas ele pode depois fazer, Fabiano. Se eu não me engano, ele tem direito a uma renovação por mais 1 ou 2 anos, por ser o clube formador. Ele tem direito ao primeiro contrato profissional do atleta. E depois disso, ele tem direito a preferência na renovação. Ou seja, se outro... Pode falar. Termina, pode terminar. Se outro clube não chegar e na renovação e vier com um contrato maior, uma proposta maior do que esse clube está oferecendo, esse clube fica com o jogador mais uma temporada. O que aconteceu com aquele atleta de Bauru, ele tinha um contrato de formação, eu me esqueci o nome daquele pivô. Michael Shendo? O Michael, isso. Michael. Ele tinha um contrato de formação, daí quando ele ia fazer 20 anos, ele não assinou mais nenhum contrato. E aí ele foi embora sem Bauru ganhar nada. Eu não conheço a história ali como foi o processo ali, não. Os agentes dele, se não me engano, eram o Luiz Martim e o Mafia, eu não conheço como foi tratado, como foi a situação. Mas o Bauru tinha direito, sim, por ser o clube formador. Ele jogou muito tempo, se eu não me engano, esse garoto no Círculo Militar. Eu não sei se o tempo que ele ficou em Bauru considerava aquilo como clube formador. Pode ser. Entendeu? Tem essa questão do tempo dele de contrato com o time. O que acontece? Ele simplesmente sai e o clube fica sem nenhum poder sobre isso? Isso. Se ele não tiver um contrato de formação, o clube não fica por nada. Mas não tem que ter a liberação da documentação para fora? Tem, mas a liberação da documentação, por exemplo, ele no caso do Michael, ele já era maior de idade. Se não tiver a liberação, é vinculado a um contrato. Se você não tiver um contrato com esse garoto, ele está livre. A federação ganha daí. A federação vai ganhar. A federação, com a taxa de transferência, eu acho que ela leva. Se for internacional, ganha. Exatamente. Na mesma época que eu tive o Cortes, o Maxwell, eu tive um outro menino que não tinha condições. Eu bancava tudo para ele. Não dava escolinha, nada. E na hora de sair, ele simplesmente, em janeiro do ano, foi para Sojipa. Lá por abril apareceu. Oi? Tinha que ter um contrato. Eu não liberei a documentação, ele não jogou. O Estado, a federação ficou pedindo documentação. Ele era menor ainda. Pela legislação, se não apresentar o contrato, a federação vai liberar para outro. Não liberou. Porque tem 1 ano de contrato, tem alguma coisa na federação aqui que no primeiro, tu tem 1 ano no seguinte que tu quer que ele fica contigo vinculado. Tu faz É que alguns clubes fazem pelo ano, né? Ele era afiliado no PVC e no ano seguinte ele saiu. Mas ele da minha carta de liberação, aqui no precisa da carta de liberação do clube, para que a federação faça a documentação para fora. Inclusive na CBB funciona assim também. Tu tem que dar a carta de liberação. Olha só, a carta de liberação... Fala aí, Arlen. A carta de liberação... Se você não der a carta de liberação, você tem um tempo. Tem o prazo. Você tem um prazo. Se não der, a própria federação automaticamente libera e você tem condição de jogo. Então, a carta de liberação, você consegue travar ele por um tempo. Você não consegue travar ele para tudo. Eu não sei realmente não sei qual é o prazo. Mas depende de federação para federação. Eu acho que são 10 dias. Se eu não me engano, são 10 dias. Eu acho que é mais um pouquinho. Chega a quase um mês, porque tu tem isso, eu acho que é quase um mês o prazo, e aí quando você não dá a carta de liberação, eles inscrevem sem a carta de liberação. Se não tiver o contrato formador, não tem como. Exatamente isso. Se não tiver o contrato formador, você está frito. Alguém quer fazer uma pergunta? Arlen. Oi. Aqui é o César de Marramarco, do Joia. Tudo bom. Arlen, me diga uma coisa. Qual é o mercado maior hoje para o atleta brasileiro? Tirando o mercado nacional aqui, em termos internacionais, seria Europa, Estados Unidos? Qual seria o maior? Olha, a situação hoje com a pandemia fica até difícil de falar, né? Mas antes da pandemia... Tirando essa época agora. Antes da pandemia, a situação melhor era a Espanha, era a Europa, né? Mas acontece que na Europa ela tem algumas coisas que atrapalham. Por exemplo, vamos supor a ACB, vamos olhar pela ACB, que é a segunda melhor
liga depois da NBA. A ACB, eles pegam jogadores, eles têm direito aos jogadores comunitários, que são aqueles de outros países da Europa. Então, eles têm ali 4 ou 5 vagas para jogadores comunitários, tem 3 vagas para estrangeiros e o restante só pode ser espanhol. Então, o que acontece? Os comunitários, eles pegam ali os jogadores ali que estão na Europa ou então que tem a dupla nacionalidade. Um brasileiro com dupla nacionalidade pode ocupar uma vaga dessa de comunitário. Agora, os estrangeiros, as 3 vagas de estrangeiros, eles geralmente ocupam com americano. Não tem. Os jogadores que passaram por lá brasileiro, caso do Anderson Varejão, Thiago Splitter, Marcelinho Huertas, o que está lá agora, o Vitor Benite, Raulzinho, todos eles tinham passaporte comunitário. Todos eles. Assim. Nenhum deles foi para lá sem passaporte comunitário. Entendeu? Então, assim, contratar um brasileiro para botar lá numa vaga de estrangeiro, não fazem. Então, é muito difícil. Isso acontece geralmente não só na ACB, mas acontece na Primeira Liga da França, acontece na Primeira Liga da Alemanha. Geralmente, as vagas de estrangeiros são direcionadas para americanos. Uma outra liga boa que eu vejo, que está abrindo muito agora, começou ano passado para brasileiro, é a Liga Argentina. É uma liga boa. Ah, sim. É uma liga boa. Eles estão olhando muito para garotos jovens e grandes. É o que eles mais observam ultimamente. Só que eles têm que ter cuidado, porque os contratos que os times argentinos fazem com os jogadores, eles têm uma questão lá de prender o garoto por muito tempo. Eles prendem mesmo. E a multa rescisória é altíssima, entendeu? Não é só isso não, Arlen. Lá, eles têm o problema de, sim, se eles não gostarem do menino, tchau, no meio da temporada. Eles não tem nenhum problema em mandar o menino embora ou o jogador embora no meio da temporada e deixa... E aí você vai ter que brigar lá na justiça deles pelo contrato. É complicado demais. E agora, com o dólar do jeito que está, a Argentina deve ser o pior lugar do mundo para ir. Ah, com certeza. Vai ser complicado mesmo. Então, assim, é basicamente isso. A ACB é melhor. Agora, os times da Espanha já estavam tendo um problema financeiro muito grande antes da pandemia. Eu fico imaginando como vai ser agora pós-pandemia, né? Provavelmente que fique até pior. Mas já tem problema já com atraso de salário. Já tinha vários problemas lá quanto a isso lá. Essa questão da pandemia não adianta, vai afetar todos os esportes de todas as formas. Então, vai ser realmente um período de exceção. Até a NBA vai afetar, tá? Até a NBA. Eu tenho a impressão que sim. Por mais forte que ela seja, né? Mas sim, isso está. Ela tem um dono, as franquias têm um dono, né? E o dono está sentindo de certa forma, ele não está levando dele. Calma. Ele está ganhando o dinheiro dele, né? Faz parte. Além, tu comentaste isso aí, um técnico argentino que esteve aqui no Sul um tempo atrás, ele diz assim, para tu achar um menino de 2 metros de altura na Argentina é uma dificuldade. Impossível. Então, lógico, quando eles vêm... ele diz, é quase impossível. E bem na época que ele estava dando uma clínica aqui, junto tinha um croata. E aí o croata dizendo assim, menino com 2,10, eles dizem assim, todo dia tem sentado na porta lá do clube esperando. E ele diz, a realidade nossa é completamente diferente. Então, a gente sabe na Argentina, digamos que tem essa carência, né? Se procura jogadores altos. E na Europa? Entende? Também tem. Tirando esses países, Croácia, Sérvia, na Espanha tem carência assim, de garotos altos. França ultimamente tem aparecido bastante, né? Por conta da migração de países africanos lá para países africanos, tem aparecido garotos grandes lá, mas a Espanha está com carência, sim. Portugal não existe. A Liga Portuguesa ela é mais ou menos fraca, mas agora está começando a melhorar, tá? Então, assim, não sei como é que vai ficar depois dessa pandemia também, mas lá no Portugal não tem garoto grande, não tem jogador grande. É muito carente também. Sim. Eu perguntava isso também das questões técnicas, né? Nós temos uma escola de técnicos aqui, a maneira como nós pensamos o basquete. E eu penso nisso assim, tecnicamente, qual é a dificuldade que esses meninos encontram quando se deparam lá?
entende? Inclusive acredito que da própria mentalidade, né? Seja muito diferente nesse sentido. Uma das principais, César, é a questão da distância, né? Da família, essa fase de adaptação no início, quando chega lá, a distância da família, dos amigos. Se o garoto não vai para lá convicto que ele quer ficar lá mesmo, que ele quer enfrentar esse desafio, é muito difícil. Outra questão é a questão cultural, depende muito do país que ele está indo. Se for para uma Espanha, para Portugal, ele não sente nada praticamente. Mas outro país com língua diferente, aí ele tem a fase de adaptação da língua. O espanhol você ainda consegue entender mais ou menos o que eles falam. Sim. Né? Mesmo não falando fluentemente a língua, muita coisa ali você compreende. Então não tem tanta dificuldade, mas a questão técnica do basquete, eles vão sentir mais na questão de... Eu acho que o brasileiro, a gente precisa focar mais na questão de fundamento, que o europeu foca muito nisso. Né? Então, assim, os técnicos brasileiros agora estou vendo uma mudança, graças a Deus, nesse aspecto, observando mais isso. Está sendo legal essa troca de informação entre os técnicos aí. E é uma coisa que eles sentem lá. Às vezes o garoto, ele, além do trabalho que ele faz junto com o time, ele é obrigado a fazer um trabalho específico de fundamento, porque os técnicos europeus acham que eles precisam trabalhar mais isso. Né? César Marmarco é o pai dos fundamentos. Oi? César Marmarco vai falar semana que vem de mini basquete, ele é o pai dos fundamentos. Pô, César, é uma coisa que eu acho que, assim, se eu fosse diretor de um time aqui no Brasil, cara, tinha que ter um treinador de fundamento em todas as categorias, em todas. Tem que ter. Porque na NBA eles trabalham fundamento na pré-temporada, jogadores de NBA. Estão falando de jogadores que já estão milionários com aquilo, estão prontos, né, no modo de falar, mas que não param de treinar fundamento. Não param. Aquela coisa que eu sempre falo, o Zico era um fantástico batedor de falta, porque ele ficava lá depois do treino treinando falta. Sim. O Roberto Dinamite é a mesma coisa. O Oscar, aquela coisa do Oscar acertar a bola de 3, é porque ele ficava depois do treino arremessando 1000 bolas. Sim. Ela passa a ser mecânica quando você... Uma coisa já passa a sair naturalmente quando você treina aquilo exaustivamente. Então, assim, não tem como ser diferente disso. Né? Agora, tu falasse a bola de 3, o César ele fez um curso com o Oscar em São Paulo, eu acho. Não sei onde foi. Eu tinha 14 anos e a linha de 3 estava entrando. Com 15 anos eu praticamente não jogava, porque eu era o segundo ano de uma categoria infanto, né? Uhum. Ele me ensinou o pezinho do Oscar, um pé na frente e outro atrás da linha dos 3. Para um adulto é fácil, né? Tu arremessar quando tu... exatamente. Mas para um garoto era difícil, mas treinava muito aquilo ali em 85, para não dizer que foi eu. Fazia muito daquilo. Não cita datas, Chocolate. Cara, eu tenho cabelo branco, mas tu acho que tu pinta o cabelo. Não, negrão, né? Tinha privilegiado. Bem pouquinho branco. Mas isso que tu comentou ali, eu acho que mudou bastante, e inclusive isso, né? O próprio fato de mandar atletas para fora faz com que a gente comece a pensar em termos de formação. Bom, o que esse atleta precisa? E aí a gente se depara, né, com a filosofia do basquete europeu, né, exatamente de um trabalho de muito forte de fundamento, e o americano nem se fala, né? O americano nessa parte é fenomenal. E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho interessante neles também, César, é a questão assim, as categorias mais novas. Aqui a gente não tem o mini basquete, né? Lá a gente tem o mini basquete, né? Então, assim, as categorias mais novas, aí, sub-11, sub-9, desde lá, eles colocam os melhores treinadores de fundamento deles. Exatamente o contrário. E pagam bem, e valorizam, tá? Porque é esse cara que vai fazer o jogador do futuro. Exatamente. Entendeu? É a minha filosofia, né? Às vezes aqui o treinador, não, só pensa no adulto, eu quero treinar adulto. Assim, não pensa na questão da base, a gente não pensa muito na base quando deveríamos pensar. Porque é ali que vai sair o jogador do adulto. Então, assim, não é de demérito nenhum para o treinador. Exatamente. Do sub-11, do sub-9.
Não, cara, um dos problemas são os treinadores quererem ganhar campeonato a qualquer custo de sub-13, sub-14, quando deveriam estar exatamente se preocupando em ensinar leitura de jogo, ensinar fundamento, e aí eles ficam esperados para ganhar o campeonato, para dizer que ganharam o campeonato de sub-14, sub-15, sub-13, enfim. Exato. Aí os moleques ficam a ver navios. É o basquete de resultado que a gente diz, né? Então, Exatamente. Tu chega numa competição ali, 12, 13 anos, quando vê o pessoal marcando eu tenho um grande amigo meu, Хочу, блядь, сказать этому ебаному АБМ, нахуй. Eu tenho um grande amigo meu. Ебаный ты козел, нахуй. Черножопый, блядь. Был бы ты человек, нахуй. Ко мне, сука! Пера! Научно погибнут на Украине, нахуй. Почему так? Acho que tem Ainda problema. tem um. Deixa eu chutar ele aqui. Fecha a câmera do carro. Os três aqui, Rô. Tem os três aí estranhos aí. Mas, o Carlos, assim, uma coisa que eu vejo muito é... Tem um amigo meu... Como é que ele ficou? Tem os três aí enchendo o saco aí. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Fuck you, shit, bitch! Fuck you, bitch! What the fuck? Eu acho que eu nunca tive essa idade. Bah, caiu nos nomezinhos ali. Minecraft! Voltou. Tem do iPhone aí também. Tá falando demais aqui, ó. E aí, o que acontece? Esse grande amigo meu, Marcelo Michel, ele era um treinador que ele gostava de fazer jovens atletas, né? Ele gostava de formar muito atleta. E a gente pegava, às vezes, o time dele, na primeira temporada, ele pegava uns garotos que nunca jogaram basquete na vida e o time dele só tomava porrada. Aí a gente chegava assim, caramba, Marcelo, o time não tá legal. Aí falou assim, mas tu vai ver final do ano. Chegava no final do ano, o time dele já começava a jogar. E no ano seguinte, o time dele disputava título. Eram os mesmos garotos, mas era impressionante. Ele era... E assim, ele gostava... Se você falasse, Marcelo, eu vou te dar um time adulto, time juvenil para dirigir. Não quero. Quero te dirigir sub-13, sub-15... Ele era assim. Queria fazer uma pergunta. Pode falar. Por ter me intrometido antes, eu não me apresentei. Meu nome é Fabiano, eu trabalho aqui com basquete feminino em Santa Catarina. Uhum. E a gente trabalha com um clube formador. E o projeto é um projeto que tem dois pilares, né? Que é a prefeitura e um clube. O clube entra mais pela isenção de IPTU do que propriamente pela formação de atletas. Então a gente tem duas atletas já que estão em Santo André, feminino, né? E agora a gente tem uma atleta uruguaia e eu estou pensando, né? O que seria melhor para ela? E eu queria te perguntar se tem contato com alguma coisa que tem conhecimento feminino. E mais ou menos em cima da pergunta que fizeram antes, qual seria o melhor mercado, caso nós estivéssemos numa situação normal, né? Qual seria o melhor mercado, qual tu indicaria para essa menina ir para os Estados Unidos ou para a Europa? Então, a gente não tem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro, viu? Porque a gente não tem como fazer esse contrato formador, então a gente trabalha na formação, fortalecer o basquete mesmo. Não, entendi. Então, no feminino a gente não trabalha com feminino, tá? Eu sei que aqui no Brasil, quem trabalha com feminino é o Fábio Jardim, é um excelente profissional. Tá? Um cara competente, um cara bom, mas eu não tenho conhecimento de nada do mercado feminino. Eu escuto falar muito da WNBA, né? Que pelo que a gente escuta muito na mídia e tal, mas outros mercados, além dessa, eu nem conheço, não sei mesmo. Sei que na Europa, assim, alguns treinadores lá de Portugal já me procuraram, perguntando se tem alguma menina para indicar. Mas como eu não trabalho com feminino, eu não tenho quem indicar. Agora, se você quiser, até posso passar para você os contatos depois, se tiver em contato direto com essas pessoas. Mas tem mercado lá fora, sim. Eu acredito que Espanha, Portugal, deve ter mercado, sim.
partindo, a minha segunda pergunta era justamente isso, tocou no nome de Fábio Giardini, essa situação de um agente ter 90%, 80% das atletas de uma liga. O que tu acha disso? É complicado. Assim, realmente, assim, fica tudo na mão dele, né? Ele tem praticamente controle todo dos melhores atletas do Brasil, né? Eu me dou bem com ele, eu não conheço o trabalho do Fábio, eu me dou bem com ele, sempre fala e troca informação, mas assim, quando ele tem um garoto bom para me indicar, ele me indica, quando eu tenho uma menina que alguém me liga falando, eu passo para ele, mas eu não... Quanto ao trabalho dele, com relação dele aos clubes, eu não tenho a menor ideia. Não, eu também não sei, eu não posso dizer como é que é, eu só sei que ele tem esse monopólio, mas se mas para a liga, minha pergunta é justamente para a liga, assim, né? Caso, sei lá, um agente da NBA tivesse um monopólio de 90% de jogadores. É complicado, não é uma coisa... Mas aí é a questão do mercado, daqui a pouco pode aparecer. Antigamente não tinha jogadores de basquetebol brasileiro, masculino. Tinham poucos, tinham 2, 3 só. E hoje olha quantos tem. Tem vários hoje. É questão de mercado, daqui a pouco isso pode mudar. Hoje em dia, todo atleta no NBB tem agente? Olha, se não forem todos, você vai contar nos dedos que não tem. Entendeu? Acho que praticamente todos. Na NBA é a mesma coisa, então lá todo mundo tem. Não, na NBA com certeza. NBA com certeza. Então aqueles moleques que vão para o draft, eles já vão com a gente. Já. Isso aí já. O que acontece, Carlos, assim, o trabalho do agente lá fora, aqui a gente está conseguindo mudar um pouco esse aspecto, está começando a ser mais valorizado. Antigamente, os clubes olhavam para os agentes com uma cara não muito boa. Eles tinham uma certa ojeriza da gente, né? Aquela coisa. Eu acho que essa cultura vem um pouco do futebol, né? Porque o agente de futebol, antigamente, antes da questão da lei do passe, né? Na época da lei do passe, tínhamos muito agente. Então, assim, eram pessoas que não eram registrados em FIBA, em CBF, nem nada, e teve muita confusão. Hoje em dia já é uma coisa mais organizada, então já diminuiu a quantidade de número de agentes, então já não tem tanta confusão. E essa cultura, esse ranço que teve no futebol passou para o basquete. Então, quando você falava, eu sou empresário, eu já te olhava com a cara de, esse cara aí já veio para me tirar alguma coisa. Não é assim. A função do empresário, muitas vezes, até é conciliadora, tá? A gente trabalha para o atleta, mas a gente fala, olha, para o clube, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos... O próprio atleta também te fala para ele, olha, não é bem assim, você não pode agir dessa forma. O clube tem certa razão, então vamos sentar. A gente trabalha muito como conciliador também. E agora a Liga está vendo isso também, entendeu? A gente não quer acabar com o clube nenhum, a gente não quer puxar tudo para o atleta, a gente quer o bem do basquete. Lógico que a gente briga pelo direito do atleta sempre, né? O atleta é o nosso cliente. Mas a gente tem a consciência de que a importância do clube e os problemas, ainda mais nessa situação de pandemia que estamos vivendo hoje, problemas que todos os clubes brasileiros estão passando e vão passar, entendeu? Então, assim, a gente está trabalhando muito nessa forma de mostrar para eles que estamos aqui também para ajudar eles também, não só para defender o lado do atleta também, não. Essa postura do agente, essa postura que a tua empresa tem é fundamental, de sentar e conversar com o clube, fazer esse repasse, caso seja necessário. Isso é fundamental até para o próprio trabalho do agente. Se aquele clube continuar formando e trabalhando, todo mundo vai ganhar. Exatamente, Fabiano. Essa visão que eu tenho. É aquela coisa assim, não vai existir o jogador de basquete, que é o produto que eu trabalho, se não tiver o clube. Então, assim, quanto mais forte for o clube, mais jogadores bons vão surgir. Então, é importante que a gente fortaleça o basquete como um todo, porque quem vai lucrar somos todos. São os atletas, são os clubes, são os agentes, todo mundo vai ganhar. Então, não adianta assim, eu só pensar pelo meu lado e deixar o clube de fora. Não é bem assim. O clube é que me ajuda nesse trabalho. De certa forma, ajuda a gente nesse trabalho. Arley. Oi, pode falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, como mãe de um atleta, né, de categoria de base, a gente fica meio perdido
meio perdidos, os pais em geral ficam meio perdidos quando há essa mudança de clube. Foi como aconteceu com meu filho no final do ano passado. O clube que ele estava não tinha categoria seguinte. E a gente ficou meio perdido. Óbvio que a gente tinha algumas opções aqui no Rio, mas fomos convidados a ir até São Paulo para fazer 2 testes, né? No caso, em 2 clubes diferentes. Fomos na cara e na coragem, tá? Fui eu e mais 2 mães, né? No total, fomos em 3 atletas. Fomos na cara e na coragem. Para mim, pelo menos, foi um tiro no pé, porque a gente foi sem respaldo nenhum, sabíamos muito pouco do que seria proposto e chegando lá, nós teríamos que pagar para ele ficar. Né? Então, ficou uma situação bem complicada. Eu não sei como ficou a imagem desses atletas para o clube, né? Meu filho, pelo menos, não foi chamado. Acredito que os outros 2 também não, sendo que um foi para um outro clube e o outro, acho que parece que a mãe recusou a proposta porque teria que desembolsar um valor muito alto para ele ficar. Entendi. Né? Ambos os clubes eu disse que eu não tinha condições para mantê-lo, né? Então, assim, estava falando na questão do agente. Nesse ponto, o que você me diz na questão do agente para esses meninos da categoria de base que recebem propostas de outros clubes e a gente não tem assim muito com quem contar nessa hora de negociação, de saber o que é legal, o que não é legal, se é bom ir, se é bom ficar, esperar um momento oportuno. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Carolina, assim, eu já ajudei muitos atletas que nem contrato comigo tem, que eu vejo que... Porque a questão do agente, o que acontece? A gente escolhe o atleta, né? Não é o atleta procurar a gente fecha, não é bem assim. Eu não trabalho com muitos atletas, eu não trabalho com um garoto se eu não vejo nele condição de ajudar ele, se eu não vejo nele uma condição de transformar ele num atleta de alto nível. Porque eu não vou conseguir abraçar o mundo, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Então é um problema muito grande. Então, assim, às vezes as mães me ligam, eu estou indo fazer um teste lá assim, assado, o que você acha? E eu dou a consultoria, assim, eu dou minha opinião, eu dou minha ajuda, assim, sem pedir nada em troca, eu ajudo. Então, eu acho que nesse momento assim, é importante vocês estarem conversando com agentes, qualquer um, e pedindo informação, e trocando informação. Até, de repente, a gente pode estar ajudando, contactando o time, falando, pô, esse garoto aí é bom, pensa bem, dá uma ajuda aí, faz aquilo, faz isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que vocês têm que estar sempre conversando com algum agente, trocando informação. Eu, por exemplo, eu sempre ajudo quem me procura. Isso aí, às vezes eu não consigo ajudar todos, né? Não consigo ter sucesso quando as pessoas me pedem ajuda, mas eu procuro ajudar sempre. Isso aí eu acho que até... Desculpa. Pode falar. Não, até um técnico desses clubes, até quando nós chegamos lá, até um virou e falou assim, não, eu quero ficar com o seu filho. Mas eu teria que desembolsar um valor muito alto para ele poder ficar, completamente fora da minha realidade. Seria como que comprometesse a minha renda mensal. Hoje nem mais a minha, porque eu fiquei desempregada com essa pandemia, seria do meu marido. Se ele tivesse ficado lá, né? Então é uma situação complicada, porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Sim. São clubes de nome, vou te falar que foram 2 clubes grandes, clubes de nome, mas assim a gente quer o melhor para eles. Óbvio que a gente visa eles indo para outros clubes e crescendo nesses clubes com maior estrutura. Sim, sim. Mas aí a gente foi assim, no escuro. A gente foi assim, vamos lá, vamos vendo o que vai dar. A gente acabou investindo um dinheiro em passagens, em hospedagem, alimentação, um monte de coisa. Final de ano, né, pós-Natal, um pouquinho mais complicado ainda. Então, assim... Eu acho que é nesse momento que entraria o papel do agente, correto? Sim. Em que sentido você está falando? Sim, Carolina. O ideal seria tu ter procurado... O ideal seria você ter procurado um agente que daria uma informação de como você proceder nesse caso.
Por exemplo, esse ano que passou foi um caso atípico que eu realmente vi muitos casos assim de clubes de ponta, de clubes de NBB, de fecharem casas, de alojamento de atletas de base, de não seguir com alguns deles. Isso aconteceu muito, tá? Mas é um caso atípico. Se você botar aí 2 anos atrás, isso não acontecia. Você mandava o garoto passava, o clube bancava tudo, almoço, a janta, alimentação, quer dizer, moradia, dava escola, isso aí é normal, é uma coisa normal nos clubes. Aí depois do acidente lá do Ninho do Urubu, as pessoas ficaram muito preocupadas com essa questão de botar meninos de alojamento. E isso contou muito, viu? O Arlen. Pode falar, Marcelo. Só pegando um gancho das palavras da Carolina, né? Foi o que nós fizemos, né? Nós tivemos interesse em 2 garotos do Rio. Eu te procurei, né? Sobre a oportunidade de poder trazer os garotos, né? Você tinha até um compromisso com os garotos com outro clube, que outro clube ia ver, né? E aí eu falei, fico à disposição, os garotos também vindo aqui para a gente poder fazer alguma coisa, entendeu? Então, é só para pegar um gancho que a Carolina está falando, né? Exatamente, tem clubes como o São Paulo, como os grandes clubes, né? O Paulistano nem tanto, mas o Pinheiros, eles dão tudo, eles dão moradia, dão alimentação, dão escola. É o que acontece hoje com o São Paulo, entendeu? O São Paulo hoje tem um alojamento a 3 quilômetros do clube, né? Eu passei tudo isso para você, entendeu? Toda a parte de alimentação, escola, entendeu? Então, é uma estrutura bem bacana e nosso alojamento é um pouco diferente, porque não fica os atletas. A gente tem tutores na casa e ficam 24 horas, entendeu? Então, essas pessoas são realmente responsáveis pelo pós-quadro dos garotos, entendeu? Escola, carteirinha de saúde, entendeu? Toda essa estrutura que o atleta precisa, entendeu? É isso que a gente montou esse ano aqui, no final do ano passado, né? Tá? Eu posso dar um exemplo, acho que ajudando a Carolina ali, que de repente, não sei se ajuda, mas aqui em Joinville a gente tem um procedimento, né? A gente conhece atleta por vídeo, indica, e dependendo do atleta, depois do vídeo, ou se não tiver vídeo, a gente já informa os pais, olha, se quiser vir fazer um teste, pode vir, é tanto custo, a gente não está garantindo nada. Alguns não vêm fazer, alguns já vêm, algumas já aconteceu de nós pagar a passagem do pai e da mãe e vir, tudo certo. Outros vêm, fazem o teste, ou é aprovado ou não é aprovado. Mas a gente deixa bem claro, tu vai ter esses custos, tal. A postura tua no feminino, né, Fabiano? O ideal esse é um ponto ideal, Carolina. A gente sempre, quando eu indico um garoto lá para fazer um teste lá em São Paulo, eu já indico para um clube que já me garanta que se ele ficar, se eles gostarem dele, vão dar tudo. Então você não vai lá à toa, entendeu? Você já vai lá com alguma coisa mais ou menos amarrada. Eu falo para eles, olha, você quer ver o garoto? Quero. Não, tudo bem, vou mandar ele para ir. Mas se ele ficar, quais vão ser as condições? Eles já passam para mim as condições antes. Perfeito, é isso mesmo. Esse negócio, o combinado não sai caro, então a gente já combina com o pai, tu vai ter o custo desse, a gente vai conseguir dar isso, a gente não vai conseguir dar isso, quer vir, vem, então a gente já deixa bem claro. E aí cada clube age da maneira mais... Mas fique à vontade, você tem não sei se você tem no Facebook, alguma coisa assim, depois entra em contato, eu troco o telefone contigo, precisar de alguma informação, precisar de alguma ajuda aí, fica à vontade. Pode deixar. Eu sei com quem pegar, tranquilo. Tá bom. Então tá. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Porque a gente tem os 40 minutos, passou bastante, eu não sei em que momento que eles vão nos podar. Quero que vocês... Te garanto que eles não estão derrubando de ninguém. Outro dia eu fiquei de 8 horas da noite até 1 hora da manhã com um grupo conversando, não derrubaram a nossa live. A gente fez... Eu vi segunda do Centro Esportivo Virtual, a gente teve que trocar 2 vezes, porque caiu nos 40 minutos. Não. Foi até com os pais do grupo do basquete mesmo. A gente ficou de 8 horas da noite até 1 hora da manhã conversando. Ninguém derrubou a gente, não. Diz aí, Aaron, como é que funciona essa questão dos moleques que tu manda para os clubes? Como é que tu controla lá a situação deles? Como eles estão sendo tratados? Se as coisas estão sendo cumpridas?
É em contato direto com eles, o Carlos, o tempo inteiro, contato com os diretores, com os técnicos. A gente não é o fato de colocar o garoto num clube bom, com uma estrutura, que a gente já dá as costas, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não vou saber como tá. Não é assim que funciona, não. A gente fica em contato direto, a gente instrui eles a qualquer probleminha, entrar em contato com a gente, não importa a hora, não importa dia, não tem nada. Meu telefone fica ligado 24 horas e já recebi ligação de atletas na madrugada. Isso aí, a gente tem que resolver. E assim, graças a Deus, problemas foram poucos, entendeu? Mas a gente fica sempre ali em contato. Às vezes o garoto pisa na bola, no treino, não vai, porque ficou doente, não avisou que ficou doente. A gente entra, dá uma bronca no garoto e manda pedir desculpa ao técnico, conversa com o técnico, tenta conciliar a situação ali, e é assim. Mas isso é mais com atletas seus fora daqui, né, Arlen? Sim. Fora do Brasil, né? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. A gente, estando fora, estando aqui no Brasil, a gente está em contato diário, sabendo como é que está, como é que não está. Eles estando fora, eles estando na Europa, quem me passa geralmente é o meu parceiro que está na Europa, que fica sabendo, me fala, eu entro em contato com o atleta, mas eu mesmo entro, eu mesmo falo, eu mesmo instruo como proceder, entendeu? O que fazer. Isso aí Entendi. não é só lá fora, não, aqui também. Mas acho que o problema com o atleta é em geral, né? Até os que estão próximos a gente, próximos aos pais, sempre tem e nós temos um amigo em comum que ele sempre, Carol, Pedro tá assim assado, dá um puxão de orelha nele, que não sei o quê, aí vem aquela bronca, no próximo treino tá voando igual não sei o quê. Porque a gente sabe que nem todo dia todo mundo tá bem. Todo mundo tem seu dia ruim. Mas, graças a Deus, ele esse ano deu uma boa alavancada aí, mas veio essa pandemia aí para acabar com a vida de todo mundo, na verdade, né? Não só assim, aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E assim, a gente não fica só em contato com os atletas, não. A gente fica em contato com os pais também. Tá, assim, antes de passar alguma instrução para o garoto, antes de dar uma certa bronca no garoto, eu antes falo com o pai. Porque a autoridade é o pai. É importante, sempre, né? Essa troca, a autoridade é o pai. Sim, a troca é importante, até mesmo pela questão de confiança, né? Sim, com certeza. Principalmente então, a confiança. Exatamente. Então, assim, eu falo com o pai antes, aconteceu isso, aquilo, eu vou falar isso com ele. E aí o pai, estando de acordo, eu entro no circuito e falo. Entendeu? Às vezes até o pai me pede mesmo para eu falar, para ver se abre mais a cabeça do garoto, mas é um trabalho legal. Eu gosto, dá prazer, entendeu? Então, assim, que geralmente eles pedem porque filho geralmente não quer ouvir pai e mãe, né? Chato, você não sabe o que você está falando, você não é do ramo, que não sei o quê, essas coisas todas. E como sei disso. Mas essa troca realmente é muito legal para eles, né? Eu acho que qualquer atleta, em qualquer idade, de alguém que está ali no meio, está falando com eles a mesma língua, isso tudo, eu acho que a troca é bem mais legal, bem mais produtivo do que alguém, de repente, de casa realmente falando, né? Não, e é uma coisa tão legal, assim, que isso aí, eu tenho atletas meus que hoje já são profissionais, já estão em alto nível, mas que eu comecei a fazer isso desde cedo com eles, e o contato com os pais comigo até hoje, e a gente até hoje fala, troca informação como está o filho, mesmo ele sendo profissional de alto nível. Então, assim, fala até hoje, se conversa, troca informação. Legal. O Iago chegou com quantos anos para você? O Iago, eu conheci o Iago com 11 anos. Ele jogou no Jequiá, aqui na Ilha do Governador, antes de ir para o Palmeiras. Com o Williams, né? Ele jogou aqui no Jequiá, na Ilha do Governador, antes de ir para o Palmeiras. Aí depois ele foi para o Palmeiras. Mas eu tô com o Iago, ele já era do Palmeiras quando eu assinei com ele. Mas eu conheço ele. Palmeiras? Ele era do Palmeiras quando eu assinei com ele. Com quantos anos? Ele chegou aí, se eu não me engano, com 13 anos. 13 anos. Com 13 anos. Eu assinei com o Iago quando ele tinha 16, eu acho, 17 anos. Legal. Mas eu conheço ele desde os 11.
Eu já vinha acompanhando ele, já observando ele. Aquela coisa que eu falei do radar, de entrar no radar. O Iago já era um fenômeno desde cedo. Sim. Já era um fenômeno desde cedo. Mas a gente vinha acompanhando ele até chegar no ponto de falar assim, ó, vamos trabalhar. Entendeu? Legal. Muito bom. Alguém tem algumas perguntas mais? Arnaldo quer se manifestar, hein? Eu não, eu vou fazer pergunta para meus sócios. Eu falo com ele todo dia. O espaço está aberto, Arnaldo. Não. É melhor não, hein? Perguntar sobre os cabelos brancos dele. Eu quero é cumprimentar todo mundo, Carlos Alex, que eu não estou aparecendo porque eu não estou em condições de aparecer. Imagino. Que é a Luciana, que é de Pelotas, o Marramaco, então eu posso dar um abraço. Tudo bom, Lu? Tudo bem, é um prazer. Tudo bem, só que agora eu não estou no Rio Grande do Sul há muito tempo, né? Eu me transferi aqui para a UFRJ e trabalho com basquete na AFD aqui na UFRJ. Legal. E eu queria fazer um pequeno comentário que vocês estavam falando a questão dos fundamentos e que quem trabalha ainda na base nunca é o melhor técnico. Mas há quantos anos a gente escuta isso, né? É isso verdade. não... Verdade, mas assim, eu não sei se a falta de como é que eu vou dizer, de percepção do diretor ou se é o próprio técnico que não quer. É isso que a gente não consegue identificar. Onde está o problema? Porque São as duas coisas. Número um, o técnico quer se sobressair mais na categoria mais alta, porque é aí que é a grande vitrine para ele. E a segunda coisa, geralmente, quem trabalha como diretor de um clube, o que seja, ele não tem formação de gestor. Não tem. Né? Então, o que precisa, até um ex-atleta, pode conhecer até muito basquete, que seja, mas ele não conhece sobre gestão e tampouco sobre pedagogia, vamos dizer assim. Então, é uma questão estrutural. Aí pergunta assim, pô, mas tu não é professora universitária? Tu não trabalha isso com os teus alunos? Trabalho, mas e aí? Luciana, fora aqui. Aqui nessa live tem pelo menos 3 ex-alunos meus que podem dizer que com certeza eu bato em cima da tecla do fundamento. E esses aqui eu tenho certeza que acreditam nisso. Mas eu não posso estar na ponta de cada quadra que vai ser trabalhado para ver se realmente estão fazendo, né? É verdade. Tá, não quero interferir mais, só queria dar um abraço. Obrigado, Luciano. Fora que a diferença de remuneração do treinador do sub-11, sub-12 para os treinadores sub-17, sub-20 é enorme, enorme. Então, as pessoas precisam sobreviver, se querem sobreviver do basquete, precisam treinar as categorias mais velhas para poder ganhar algum dinheiro a mais. Isso é verdade, também tem isso. É o que eu estou te falando, a gente não sabe de onde vem. Se vem do diretor que não tem essa percepção de que o técnico da base, do sub-11, é tão importante quanto o técnico do juvenil e precisa ganhar o mesmo valor, ter a mesma remuneração, ou se é o próprio treinador que não quer. Onde está o problema? Entendeu? A gente não... às vezes pode ser os dois, ou então, sei lá. É uma questão cultural. É uma questão cultural. É verdade. Difícil de mudar, mas dá para mudar. Depende muito de quem está na ponta da linha também. Exatamente. Se eu sou um diretor de time, eu vou te dizer, para mim, ele seria o mais remunerado. É isso aí. Todo o campo da educação física acontece muito isso. Não é só no basquete, não. Problema. Eu acredito, Luciano. Vou aparecer rapidinho, vamos ver. Não vai resistir. Não, mas olha, terrível, tá? Que isso? Então, ó, sou eu. Oi, Lu. Tudo bom, Lu? Tudo bom? Coisa boa a gente se encontrar assim, nesse período, né? Pelo menos isso, né? Fico muito contente. Eu vou falar no início de junho sobre a formação de atletas no esporte universitário. Legal. Vou falar de atletas de técnico. Um assunto bem controverso. Vou falar sobre a formação dos técnicos, se é que é possível fazer
isso. Legal, legal. Beijo para você, meus alunos também. Chico, Escada, Carlos Alex. Eu sou velha, eu engano, mas eu sou velha. Não é exclusividade tua, Lu. Todos são aqui, se bobear. Tirando os garotos aqui, tirando o Lucas ali, entendeu? O Pedro, o resto aqui já tem uma idade. A vantagem do basquete ficar velho é que é melhor que a do Master. Aí tu joga mais, aí tu tem mais time ainda. É verdade. É a única categoria que o pessoal não pede para entrar, pede para sair, né? Porque tá cansado, o plano entra. Olha, verdade, é isso mesmo. Tem um afluxo enorme de gente no Master. Muito grande. O Master no basquete no Brasil e mundial. É muita gente. Legal, muita gente legal mesmo. Tá aí. Vai lá, continua, não vou atrapalhar. Que isso. Alguém tem alguma pergunta mais para o Arlen ou para o Arnaldo? Então, pessoal, eu quero agradecer aí a disponibilidade do Arlen. Eu tenho tido a felicidade das pessoas que eu convidei para fazer esse Lives 13 aí, terem disponibilidade e se preocuparem em divulgar o próprio trabalho e em trabalhar pelo basquete, né? Que é o que todo mundo aqui que está aqui tem algum vínculo, algum interesse com o basquete. Né? Semana que vem é o César Marra Marco, que vai falar do mini basquete, aí, a formação, como é que ele acha que está no Rio Grande do Sul e no Brasil. E, de fato, agradecer para finalizar o Arlen novamente aí pela parceria de estar aí falando e abrindo algumas coisas aí para a gente. Eu que agradeço aí, Carlos, pela oportunidade aí de estar falando um pouco do nosso trabalho, né? Pouca gente conhece, e obrigado aí pela oportunidade. E, César, isso é uma coisa que eu quero muito ver no Brasil implementado. Já tem quase todos os países na América do Sul. A gente está ficando para trás, é o mini basquete. Foca nisso aí, vai atrás. A gente já teve bem mais forte, né? E a coisa foi caindo. Mas é uma discussão para a semana que vem. Vamos tentar implementar alguma coisa. Gostaria de participar com certeza, porque eu acho que é o momento de a gente refletir sobre isso. Estamos ficando para trás nisso. A gente precisa fazer os garotos nossos aí, sub-9, sub-11, ter interesse pela modalidade. E para fazer isso, a gente precisa criar um mini basquete, fazer a criança fazer a cesta, né? E aquilo o que estimula o garoto a praticar o esporte é ele fazer o gol, ele fazer a cesta, é ele fazer um ponto, seja no vôlei. É isso que estimula. Se você dificultar para ele vai perder o estímulo pelo esporte. Exatamente. Posso dar minha humilde opinião nessa questão? Eu acho que tudo começa na escola. Começa pelas escolas. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos muito essa cultura do basquete. É mais o futebol, é tudo voltado para o futebol. Futebol é o futebol que dá dinheiro. Todo menino quer ser jogador de futebol porque quer ser melhor para a família. Eu acho que isso poderia ser uma parceria fechada, de repente, com as secretarias de esporte de cada prefeitura, dos seus estados, né, para ser um negócio ser trabalhado muito com as escolas, dentro das escolas, ou montar um centro esportivo para tal evento. Eu acho que o que falta aqui para a gente é realmente um pouco essa cultura do basquete e buscar realmente desses meninos aí nas escolas, já desde pequenininho, para poder ajudar a crescer nesse ramo. Essa é a minha humilde opinião no assunto. Mas a minha opinião está muito correta, desculpa me meter. Mas é uma questão muito controversa. Eu sou acusada de ser tecnicista, de ensinar os alunos a desenvolver técnica em escola. Entendeu? E aí é um problema seríssimo, e além de todo o resto que tem. A coisa mais atual, o que tem? Agora, no ensino médio, o aluno não é mais obrigado a fazer educação física. Ele não é mais obrigado a cursar educação física. Então, é um contrassenso muito grande. A escola é o único lugar que se tem para as pessoas de baixo poder aquisitivo ter acesso ao conhecimento, é justamente lá que elas não estão tendo. Até porque, como a educação física é muito desorganizada, o que acontece? Eu posso só dar futebol mesmo em muitos lugares e não dou mais nada. É como se em matemática eu pudesse somente dar álgebra e mais nada também.
Então, a questão é muito complexa mesmo. Mas tu está correto. É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, Carlos, mais uma vez aí, pela oportunidade. Eu que agradeço a todos. Valeu. A participação de Valeu, todos. Maravilha. Semana Valeu, que vem, 13 horas aí. de novo. Linkzinho vai estar no blog. Ou vou participar sim, com certeza. Tá? Um abraço. Obrigado, Tchau, um abraço pessoal. a todos aí. Tchau, tchau.